O dólar hoje vai se recuperando frente, né, às suas principais moedas, né? Ontem teve um movimento mais forte, entrou uma pressão de venda na parte da tarde, mas hoje ainda vai mostrando uma recuperação. E aqui o mini dólar, né, a gente vê que ontem começou aqui com um forte gap de alta, ele voltou para 5,20. Né? Como eu havia dito na análise, é a principal resistência aqui para o mini dólar. E quando ele romper isso aqui, aí sim, né, é que tem possibilidade de voltar aqui para 5,35, de encontro à média. Por enquanto, ele vai se mantendo aqui nesses níveis. Ele se aproximou na última semana aqui de outro nível psicológico, o número inteiro, R$ 5, só que está voltando, né, primeira perna de recuperação ainda. Então, por enquanto, 5,10 é forte suporte, é outra zona importante. E como eu já tenho um 2G para o dia de hoje, amanhã provavelmente ele volta para cá, para buscar esses últimos fundos, pelo menos voltar aqui em 5,05. Então, aqui a abertura hoje foi um gapzinho de alta, ele vai se mantendo, vai tentando romper aqui 5,16, mas vai mostrando um pouco de dificuldade, né, para sair daqui. Porque se a gente traçar aqui um fibo, olha onde ele anda, cravado no 61,8. Então, eu já tenho, na hora anterior, eu tenho um Hangman aqui no 50%, 5,15. Pode ser que comece a voltar para cá na região do gap. Porque no diário já tem esse 2G, ó, candles com pouca amplitude, então pode voltar para cá, né, para o 5,10. Provavelmente, né, para amanhã ele ainda estende essa correção até esses últimos fundos em R$ 5,05, né? É o que ele pode fazer aqui, deixar um fundo mais alto e começar a se recuperar novamente. Para o Brasil, né, apesar desse agravamento aí para o Reino Unido, né, mas ele vem acompanhando a Europa e Estados Unidos. Estados Unidos, a abertura foi mista, por conta aí das tensões, né, o agravamento das tensões com China, também agora com a Rússia, então está complicando um pouco, né, mesmo aí com o pacote de estímulos, vai voltar aí os desempregados a receberem $600 por semana, mas assim, né, muito bonito na teoria, só que na prática é bem diferente, né, porque muita gente não recebeu os cheques, né, já no passado. Então, você acha que quem não recebeu no passado vai receber agora? Ou seja, achando a conversa, né, muito, história muito mandrake, né, como a gente costuma falar no Brasil. E aqui, né, a abertura para o Brasil na segunda-feira, como já era de se prever, abertura bem mais fraca, um forte gap de baixa, primeira suporte era 116 mil pontos, e agora, o que ele está fazendo aqui? Ele vai devolvendo os ganhos aqui de início, né, porque quem puxou também esse movimento foi o setor dos bancos, foi quem puxou esse movimento aqui, de abertura para ele. Só que agora, né, ele está voltando para cá, pode voltar praticamente para os 5,16 ainda, para os 116, voltar para cá para esses fundos antes de avançar e provavelmente fechar esse gap. Porque aqui no Requinash, com o movimento de hoje, né, eu tenho um doji. Então, ele ainda tem possibilidade de voltar aqui para 118 mais uma vez, antes de entrar maior correção. Vendo aqui numa hora, eu tenho um triângulo simétrico se formando. Então, ele vai flutuando aqui nesse triângulo, já com o movimento de ontem, e ele pode fazer mais uma correção aqui no 116 mil, antes, né, de romper isso aqui. Estão vendo que eu já tenho o doji nessa hora vigente aqui? Então, pode, né, estender mais um pouco essa correção. Olha, praticamente sem tendência ainda aqui para o Brasil. Estão vendo aqui a disposição do ADX? Né? Tudo aqui apontando para baixo. Quando ele tem esse comportamento, é que não tem tendência. Está com muita indecisão. Então, vamos ver aqui para onde que ele vai romper. Ou o índice rompe
116.700, ou ele rompe o número inteiro e continua aqui a correção mais forte, né? Porque ele começou muito bem, o volume de negócios hoje para essa sessão é reduzido e o movimento melhor de abertura foi por conta aí pela alta dos papéis do setor bancário, né? E agora começa a devolver aí parte dos ganhos, pressionado principalmente pelas ações de empresas afetadas, né, pela intensificação das medidas de isolamento para o estado de São Paulo. A gente vê que as pessoas não estão levando a sério, né? Para o Brasil, provavelmente vai piorar agora nesse início de ano. E o estado de São Paulo anunciou hoje a proibição, né, de funcionamento do comércio não essencial, bar, restaurante, shopping, né, entre 25 e 27, depois 1º e 3 de janeiro, para poder conter esse avanço. Porque os hospitais no Brasil também já estão por arrebentar, né? Arrebentando as costuras, tudo lotado, as UTIs também, e até rede privada, né? Então, vai devolvendo parte desses ganhos aí de abertura, né? Qual o setor que mais segue impactado? Além do setor de viagens, né, das companhias aéreas e as companhias de viagem, como CVC, a gente também tem o varejo, né? Porque fechando o shopping, essas lojas estão liquidadas, né? Se quem não tiver aí comércio online. Então, o Via Varejo segue vai acelerando as quedas, lojas Renner e a Hering também, né? Bastante pressão de venda. Então, vamos dar uma olhada lá no gráfico. Eu vou começar aqui com a VEG, porque a VEG eu tomei uma posição. Eu mostrei no Instagram mais cedo. A VEG eu tomei uma posição para levar até 75. Então, agora, ela vai formando um triângulo simétrico. Esse triângulo simétrico, provavelmente, como eu tenho já 2 testes aqui do fechamento de ontem, e os candles agora vão mostrando um pouco amplitude, ou seja, vai desacelerando o movimento de queda, então tem tudo para romper esse triângulo e reverter movimento, para vir buscar 75. Então, por enquanto, o que vai segurando ela aqui é o 38,2 do FIBO traçado aqui no diário. Ela vai tentando um fundo duplo, mas que só vai reverter, né, só vai acionar esse fundo duplo quando superar 77, quando está longe disso. Então, na Vega, eu estou buscando mais uma entrada de compra. Já tinha mostrado aqui anteriormente essa entrada que eu fiz nesses níveis, na máxima desse candle. Levei até 76, agora vou levar até 75 no 50%, porque eu tenho uma região muito forte aqui. Eu tenho uma zona de gap, pequena zona de gap no início de outubro, tenho 77, tenho a abertura dessa barra, então está um pouco complicado por enquanto para ela sair daqui. O OBV ainda não me confirma essa reversão, praticamente. Então, vamos ver se ela vai superar. Por enquanto, um inside bar para continuar esse movimento, porque na última semana eu tive uma mega barra, um golfo de baixa. Então, ela pode ainda voltar para esses níveis, né? Vamos ver se ela vai superar isso aqui. Eu deixei um alerta aqui em R$74, porque quando ela chegar aqui, se ela fizer falso rompimento, eu já saio nesse 74. O estoque está muito curto, por isso mesmo não vou demorar muito, né? Vamos ver aqui nas próximas horas. Então, sigo aqui com a VEG, né, para uma compra. O movimento vai ser, ter um potencial movimento, né, um movimento melhor quando ela sair daqui de 77. Por enquanto, segue ainda muito fraca. Então, vamos olhar aqui as varejistas, né, que seguem mais fracas agora por conta dessas restrições. Olha, VVAR, o que eu falei, né? Vem buscar R$15, gente, primeiro suporte, né? Média de 200. Então, ontem já acelerou esse processo, hoje um inside bar. Ó, olha aqui numa hora. Vai deixando uma bandeirinha de alta. Para onde que ela pode voltar? Voltar para 17, né? Até amanhã ela pode voltar aqui em 17. Agora ela segue em 0,68. Mas aqui numa hora ela vai desacelerando, estão vendo? E eu tenho um engolfo aqui. Um engolfo de alta, né? Se superar a linha de fechamento, provavelmente pode superar. E vir fechar esse gap e voltar a testar 17. Voltando para 17, para onde que ela vai?
ela vem buscar a abertura dessa barra, dessa mega barra aqui. Abertura em R$15. Ela volta a testar a média de 200. Olha o OBV catando petróleo, né, como eu falo. E eu tinha mostrado aqui divergência também, mas divergência o quê? Escondida, que era para continuar movimento prévio. Estão vendo? Hering. Olha a Hering também formando um engolfo de baixa. Olha a média de 200, que já vem, né, também já venho fazendo essa observação há muito tempo, que ela vem apontando aqui para baixo. Então, para onde que vem a HGTX? Para a zona de compra que eu tenho aqui do FIBO traçado, 15,50. É para onde ela vem. Estão vendo que a OBV vai me confirmando o movimento? Então, vamos ver se ela vai romper definitivamente o 17. Mas pelo candle de abertura de ontem, é bem provável que ela vai romper isso aqui, né? Essa mínima, nos R$17. Olha, barra ignorada já na hora anterior. Então, tem tudo para continuar movimento. Por quê? Porque o refúgio para ela, no repique, era R$18. Então, provavelmente, anteriormente, eu até tinha comentado um possível ombro-cabeça-ombro aqui invertido, mas provavelmente ela vai desconfigurar isso e vai formar um fundo duplo aqui, voltando para 15,50. Vendo que a OBV mostra aí a fraqueza para a HGTX, que agora vem caindo muito mais que as outras, em 2,88. Vamos ver lojas Renner também. Olha a lojas Renner, voltando aqui para 42. Por enquanto, ela está aqui formando uma bandeirinha de baixa, aliás, de alta, né? Então, vem buscar esse repique em 42, que eu ainda não tenho reversão, e em R$42 a gente vê, né, se ela vai, como é que ela vai reagir, se ela volta para cá e rompe, ou se ela vem buscar níveis mais baixos, como 39,50. Foi um nível importante para ela no passado. Então, por enquanto aqui, e quando ela reagir, ela vai buscar repique aonde? R$45. Aqui numa hora, o que eu tenho? Eu tenho um inside bar numa zona de suporte, aqui em 42,60. Eu tenho uma mega barra na hora anterior. Então, aqui me dá o quê? Me dá uma reversão do movimento, divergência de alta. Eu tenho até a abertura dessa barra para ela voltar. 43,60 pelo menos. No máximo, linha de fechamento de ontem. Mas aqui ela pode voltar a cair. Então, lojas Renner segue em 2,41 agora. Né? Inside bar dá uma entrada aqui até a zona de fechamento de ontem. Mas maior probabilidade aqui numa entrada de compra até a abertura, 43,60 no máximo. Dá uma entrada aqui para a lojas Renner. E Magazine Luiza voltou, né? Voltou para cá para os 25, agora vai rompendo. Ontem, né, ela fechou em 96, teve notícia aí de nova aquisição da Magazine Luiza, acho que era uma fintech. Por isso, né, ela voltou a avançar. E hoje eu tenho aqui um gift sendo formado, né, nos R$25. Então, provavelmente, ela vai estender movimento até 26,50. Retração aqui de 61,8. Se romper, né, ainda segue, ainda tem mais um pedaço até os 27, para continuar em movimento de recuperação. Então, agora, como é que busca entrada aqui para Magazine Luiza? Aqui numa hora eu tenho um alargamento se formando aqui. Estão vendo aqui? Então, como é que eu vou buscar compra aqui para Magazine Luiza? Espera ela voltar no número inteiro, que também é a linha de fechamento de ontem. Então, espera ela voltar para cá e aqui, né, entra com uma compra. Espera ela fazer uma correção, pelo menos até esses níveis aqui de fechamento, porque tem um alargamento aqui. Então, ela vai estar buscando um repique na região 50, onde eu já tenho rejeição desde ontem.
Se ela não romper, ela vai voltar para cá, provavelmente, né? Porque eu tenho um engolfo de baixa aqui sendo formado. Então, espera entrar essa correção, e aqui nessa zona, né, pelo menos 24,80, se ela voltando para cá, aí sim, preocupa em se posicionar. Aqui, por enquanto, não, porque ela pode até acionar, voltar para os 25,50, acionar a tua posição, né, e recuar. Então, toma cuidado aí para quem for se posicionar em Magazine Luiza. Tem potencial movimento aqui para ela fazer, né? Mas cuidado aqui na entrada, porque ela pode ter mais uma perna de correção antes de avançar. Bom, aqui o Brasil segue muito abaixo, né? As ETFs aqui dos principais países, né? Índia, Europa, Estados Unidos e China, o Brasil segue muito abaixo deles, bem abaixo, 15%, né, de queda agora, 15% negativo, bem abaixo do zero e bem abaixo dos outros países. E aqui no Ibov, os setores, né, materiais básicos, vai corrigindo um pouco, mas ele ontem, né, já tinha todo esse movimento de alta. Os gringos aqui com a BDRX também vão liderando aqui o movimento, seguem bem acima dos principais setores, que eu tenho aqui: indústria, small caps, as elétricas, né? Os fundos imobiliários também seguem bem abaixo aqui do Ibov, e os bancos. Os bancos, apesar desse movimento aí, eles ainda seguem com saldo negativo, né? Então, está bem abaixo do Ibov e bem abaixo aqui do zero, e de todos os outros setores. É o setor mais fraco que tem aí o Brasil. E a tendência é piorar, porque Itaú, por exemplo, ele vem fechando muitas agências, né? Até agora, Itaú já fechou mais de 1.000 agências. Caixa Econômica também já fechou algumas agências, mas a Caixa Econômica, a questão maior foi com despedindo as pessoas, né? Foram mais de 3 mil pessoas que foram mandadas embora, né? E os bancos já fecharam quase 1.500 agências, né? Até agora, para o mês de novembro, 78% a mais que nos 12 meses anteriores, né? Então, vem fechando a agência no ritmo mais rápido em 3 anos, né? Com essas medidas de restrição aí por causa da pandemia. A pandemia, esse ano, vai piorando, né, em alguns aspectos. E os bancos também, sinceramente, né, para mim, a tendência é fechar mesmo, é acabar, porque com a criptomoeda agora ofuscando principalmente o dólar, o banco é coisa do passado. Por quê? E aumento também no uso de canais digitais, né? E a competição com as fintechs também, que vai se intensificando, né? Então, quem mais fechou a agência até agora foi o Itaú. O Bradesco fechou 772 agências, né? Aliás, o Itaú fechou 203, 1.500 no total, foi no total de todos os bancos. O Bradesco fechou 772 agências, né, que foi o mais agressivo até agora, até o mês de setembro. O Itaú, 203, e os cortes dos empregos com a Caixa Econômica, né? A Caixa Econômica foram mais de 3 mil cortes, né, por enquanto. Então, por isso, né, é o setor que está mais fraco e vai continuar, a tendência é piorar. E agora, com a situação da pandemia, né, com a inadimplência, né, pior vai ficar para o início do ano. Então, aqui Magazine Luiza, tomar cuidado aqui para se posicionar, né? E nos bancos, Itubi começou com a romper essa cunha ontem,
mas está voltando para cá buscar 32. Só que mais cedo eu mostrei aqui no Instagram, o máximo que tudo poderia fazer de repique era 31,90, mas nem isso ele conseguiu, porque olha aqui esse candle, falso pin-bar. Por que é falso pin-bar? Porque além de longa sombra, eu tenho um corpo muito grande. Então, provavelmente, vai voltar para a linha de fechamento e vai romper. Ele já fez um movimento de repique aqui. Itaú, primeiro nível de suporte é R$30, né? Que ele vem se afunilando já há bastante tempo nessa cunha e vem diminuindo o ritmo aqui do movimento de alta. Então, tem tudo para vir buscar R$30. Em R$30 é que ele pode buscar outra recuperação, né? Aquele movimento que eu sempre mostro aqui, ó. Voltar para cá nessas últimas máximas, 31,50, e aí sim, ter esse maior fractal para refazer até R$26, porque a média vem seguindo flat já há bastante tempo. Outro alerta também, né, que a gente consegue ver que eu venho dando. Então, tem tudo para voltar para cá, nesse nível. Estão vendo aqui, ó, MACD histograma, o movimento que ele vem, esse movimento ascendente, não tem força nenhuma, né? E o ABV também já vai perdendo força. Então, tem tudo, né? Primeiro suporte para vir, R$30, busca uma recuperação, depois volta, rompe e tem até 26 para corrigir. Bradesco. E aqui. Bradesco também está com a mesma movimentação, né? Uma cunha ascendente sendo formada, só que o Bradesco ainda conseguiu um movimento maior aqui, veio buscar 27,30. Também não se recuperou muito até agora. E, ó, cravado aqui na região dos 50%. Então, agora é voltar para a região de fechamento. Ó, 2 dojis seguidos, o movimento de alta não tem força. Aqui já tinha me dado um doji, então já me mostrou a exaustão do movimento de recuperação. Ele vai voltar para cá também, provavelmente, para o nível de fechamento. Qual que é o primeiro suporte aqui para o Bradesco? Região de 25,50. Tem uma pequena região de gap aqui também. Então, a primeira parada aqui, para Bradesco, em 25,50, pode voltar a buscar a recuperação. E depois, qual o movimento que ele tem? Ele tem todo esse vazio do gráfico aqui para voltar a preencher. E virgem contra a média, ele tem até R$22 para voltar. Então, tem um caminho bem grande aqui para fazer. E agora segue em 1,81. Sambi 11 também, né? Sambi 11 num canalzinho aqui também. Bem íngreme, né? Com a divergência de baixa também. Tá voltando a buscar esses níveis. Aqui, né? Provavelmente ele ainda pode estender mais um pouco até 44,80 nessas últimas máximas, nas sombras desses candles. E aí, posteriormente, né, vem buscar o fechamento. Porque aqui no diário eu tenho um doji. Então, ele não vai passar daqui desses 45 mais uma vez. Ele estende mais um pouco, mas bastante probabilidade de começar a entrar a primeira correção aqui para a Sambi 11. Primeiro nível de suporte para a Sambi 11 é 41,50. Em 41,50 que pode entrar, né, a primeira recuperação. Mas ele também tem um grande vazio no gráfico para voltar a preencher. E para vir de encontro à média, a correção dele vem até 31,50. Foi um nível muito importante aí no passado. Então, tem todo esse vazio ainda para voltar a preencher. Os frigoríficos também, né, com bom desempenho hoje. BIF 3, Brasil Foods avançando, JBS, né, e Marfrig avançou 4%. Então, vamos lá ver. Marfrig, o último teste que ela fez foi aqui,
um falso rompimento em R$14. Deixou aqui um fundo mais alto. Pivô de alta que vai ser confirmado quando superar esses últimos topos aqui em 15,30. E aí, para onde que ele vai? Ele volta para a região de 16, né, onde já tive aqui rejeição no passado, no mês de outubro. Então, por enquanto, o limite aqui para compra de Marfrig é R$16. Em R$16 pode entrar a primeira correção, né, e voltar aqui para os 15. Principal resistência aqui mais próxima é 16,50 na base aqui desse diamante que ele formou no fim de setembro. Aqui numa hora, né, entrou essa pequena correção, já consigo entrar com uma compra aqui em 14,90 na abertura desse doji para levar até 15,10. Pode ser que ele renove máxima, Marfrig renove máxima e venha buscar aqui 15,30. Mas a continuação do movimento aqui só vai ser confirmado quando romper definitivamente esses últimos topos. Por enquanto, né, o MACD histograma vai me mostrando essa possibilidade. Então, aqui dá uma pequena entrada até 15,30 pelo menos. Quando ele atingir nova máxima, pode entrar correção e ele pode vir buscar níveis mais baixos, né, antes de continuar o movimento. Tem que ter atenção aqui também com Marfrig. BIF também eu mostrei mais cedo no Instagram, que BIF estava vindo buscar aqui R$11. E até mostrei uma entrada aqui na máxima desse candle, só que BIF ainda não avançou. Pode avançar, né? Porque eu tenho uma mega barra aqui anteriormente. Então, ainda tem possibilidade de buscar esse repique. Ó, ela volta para testar 10,50, mas o movimento de venda ainda não tem tanta força. Então, ela pode parar aqui para voltar a buscar essas máximas. Ela superando aqui 10,50, ela pode voltar aqui a buscar a abertura dessa barra em 10,75 pelo menos. Já começa a entrar a pressão de venda, não tem uma reversão ainda do movimento, para um movimento mais forte de compra, e ela só vai começar a reverter quando romper R$12. Por enquanto, ainda mostra muita fraqueza BIF 3. Brasil Foods. Brasil Foods vai buscando recuperação, mas olha a média de 200 aqui nos níveis de R$20. Aqui numa hora, vai formando um inside bar, pode ainda vir buscar recuperação aqui na região de 22,50, antes de voltar para o fechamento de ontem. Olha o diário. Diário, muita indecisão nesses 22,50. Tem um doji. Então, qual que é a maior probabilidade aqui para Brasil Foods? Voltar para os 21. Rompendo, Brasil Foods vem de encontro à média, na região de 19,85. No máximo, por enquanto. Vendo aqui que não consegue muita recuperação. Agora segue em 1,15, né? Vai devolvendo os ganhos aí da abertura. E a JBS? JBS é que vem com maior movimentação, agora em 3,14. JBS conseguiu uma recuperação mais forte, voltou para 24, mas olha a média de 200 é flat, nos níveis aqui de 21,50. Olha o movimento aqui do MACD histograma, não tem muita força. Olha o candle de hoje, um doji. Então, aqui no fechamento desse candle, já dá uma entrada de venda, né, para refazer todo esse fractal, pelo menos até 22. Onde a média aqui se encontra flat. Né? Aqui numa hora, o que eu tenho? Engolfo de baixa. Então, vai voltar a buscar fechamento, pode ser
buscar o fechamento até nas próximas horas aí, tem essa possibilidade de entrar essa correção. Não tem força mais, né? Então, para aqui o máximo, por enquanto, R$ 24,00 para a JBS. A Prio também teve forte movimentação hoje, por conta também de notícias, né, informou que assinou acordo aí com a Prisma Capital em relação aí a um financiamento de longo prazo, por isso ainda voltou, estendeu o movimento novamente nas últimas máximas, aqui na região de R$ 57,00, aliás, 58, né? A última máxima foi na sexta-feira, em 59,43. Aqui numa hora, provavelmente ela não vai atingir R$ 60,00. Por quê? Porque o candle aqui de sexta-feira já mostrou muita rejeição. Ele já deixou na abertura um engolfo de baixa. Foi concluído ontem, no dia de ontem. Hoje ele está buscando recuperação, mas o 59 agora é forte resistência. Estão vendo aqui a acumulação desses níveis. Eu tenho um retângulo sendo formado. Esse retângulo provavelmente pode ser rompido para baixo. Não dá muita ideia aqui de que Prio vai continuar. Então, pode entrar essa primeira correção aí nos próximos dias. Aliás, até amanhã, né? E para a próxima semana. Vou ver aqui a semana semanal, ó. Estão vendo aqui já 2 semanas seguidas de muita indecisão aqui em 59. Então, pode voltar para cá na próxima em 51. Que nem superou, nem conseguiu superar a máxima de sexta-feira. Então, né, um candle de menor amplitude pode entrar a correção aí para a próxima semana. Agora segue em 3,45. CSN hoje, um movimento, né, realizando lucros, agora em 2,69. CSN veio buscar o nível acima, 31. Buscar 31,50. E aqui, a cunha vai sendo formada aqui. Já começa com a primeira tentativa de reversão. Agora ele vai se estabilizando aqui nos R$30. Primeiro nível de suporte. O que vai fazer nas próximas horas? Buscar recuperação. Olha. Já tem uma entrada aqui, né, na abertura desse candle, até o fechamento de ontem, até 31 no máximo. Antes de entrar um movimento maior para a CSN. Então, CSN foi uma das poucas ações aí que tiveram um desempenho positivo para o dia de ontem, né, com a queda aí, queda brusca aí dos mercados, e já acumula uma valorização de quase 30% para o mês de dezembro. Né? Então, o que a gente vê os materiais básicos é que vai avançando, a CSN faz parte dele. Então, aqui para as próximas horas, vi buscar fechamento de ontem pelo menos, né? Máximo aqui R$31. Vendo que já vai formando um doji, então ela pode não ir muito longe, né, com essa recuperação. Fica aqui para os R$31. Petrobras também já começou aqui com a primeira entrada da correção, né, do rompimento da cunha. Está voltando agora para os 27,50, que é forte resistência. Superando os 27,50, tem a abertura dessa barra aqui para voltar a buscar em R$28 no máximo. Voltando para 28, é que posteriormente pode entrar a maior correção. Petrobras agora, em 0,81, vendo aqui numa hora, se estabilizou aqui no fechamento de ontem, então ainda pode voltar aqui nos 27,50, mas só vai me confirmar, né,
a extensão do movimento aqui de recuperação se romper esse nível. Se não, ela tem também um grande vazio aqui no gráfico para voltar a preencher, né? E perdendo esse último fundo aqui, a região de 26, vem para essa região, né? 24,50 pelo menos, onde eu tenho uma região de gap também no passado. Então, vem para esses níveis aqui mais baixos. Mas no movimento mais amplo, estão vendo que a média de 200 também segue flat, fortes indícios de que ela ainda volte para cá em 21, né, para testar ela aqui. Ainda não tem reversão, por isso, né, tem grande possibilidade, tem um inside bar no dia de hoje, tem grande possibilidade ela voltar a romper e estender até R$28 para a próxima semana. GNDI3, a intermédica, né, voltou aqui estendendo o movimento. Entrou correção ontem, normal, né, formou aqui o piercing line. Esse piercing line vai levar a GNDI3 até R$80,36, confirmada aqui OBV e MACD histograma. Então, ainda tem possibilidade aí da GNDI renovar massa. Já as máximas dela seguem aqui no 76, né? Máxima aqui que ela fez em 20 de janeiro, depois tentou ultrapassar o nível em 8 de setembro, que renovou aqui em 76,50, e agora começa a querer romper. Vamos ver se ela vai confirmar. Se confirmar 76,50, ela estende até R$80,36, próxima resistência aí para a GNDI3. Subindo bastante também por conta de notícias, né? A ESA, né, voltou aqui para os 32 ontem, primeiro suporte para ela, e agora vai buscando a recuperação. Buscando a recuperação aonde? Na abertura dessa barra, tem até 33,50 para estender o movimento, inside bar, né? Ó, pelo menos até 33,50 ela tem esse repique. Depois, volta para cá, 31,80. Rompendo isso aqui, tem todo esse vazio para preencher e vir de encontro à média na região de 29. Uma região que, no passado, apresentou muita resistência aqui para a Taesa, né? Mostrei várias vezes o gráfico, e ela resistiu bastante nesse intervalo aqui, até que conseguiu romper e confirmar em 6 de novembro. Levou muito tempo para sair daqui, né? Sabesp, olha, está voltando para cá na zona de compra, 42. É aqui que dá para buscar uma compra, um lugar mais seguro para se posicionar. Por enquanto, né, tem esses pequenos candles, mas é para continuar. Inside bar para continuar o movimento. R$45 é a zona mais próxima de resistência, mas para reverter todo esse movimento fraco, só quando romper 48, né? Tenho aqui média de 200, 38,2 do FIBO. Então, é esperar ela, ainda vem testar isso aqui, porque olha o BV. O BV me confirma. E aqui numa hora, o que eu tenho? Triângulo simétrico. Figura de continuação. Engolfo de baixa, nessa hora aqui. BER 180 também. Então, vai continuar movimento e é esperar ela aqui nos R$42 para voltar a se posicionar. Vamos ver Fleury, que eu já não olho há bastante tempo. Ó, Fleury, a média de 200 aqui apontando para baixo. Eu tenho a zona de compra onde para Fleury? R$25. Agora vai formando aqui um side bar. Conta do movimento fraco ontem e no suporte de 26,50, ela pode voltar aqui para os 27. Possibilidade. Um triângulo simétrico sendo formado aqui na linha de fechamento, na zona de gap, então ela pode reverter e buscar essa recuperação até a abertura dessa barra aqui em 27,60. Voltando para cá, depois pode entrar essa correção,
e ela vem aqui para os 25. É o mais provável, sendo sinalizado aqui por OBV e MACD histograma, que o movimento que ela fez, o último, não tem muita força. Então, provavelmente, ela vem para cá para testar a média de 200 também. É aqui que a gente vai, provavelmente, procurar uma compra, se não perder esse nível. Então, aqui tem possibilidade de buscar uma entrada para compra, para voltar para cá, para essa resistência. E aqui esse triângulo simétrico é para reverter movimento. Estender até 27,60 pelo menos.